Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Hilgley Fagundes, hoje é 28 de outubro de 2019. Link na descrição aí para quem curte uma boa culinária, delícias da Angélica. E você que quer colaborar com o nosso canal, dar aquela força bacana, ajudar a gente a comprar os microfones recentes. Então, na descrição do vídeo também. Bom, gente, é o seguinte, vamos falar de Bolsonaro e uma possível criação de uma nova legenda. É isso que você tá ouvindo, cara. Bolsonaro pode criar uma nova legenda. Muita gente estava dizendo, Bolsonaro cria um partido novo, funda um partido novo, Bolsonaro partido novo. Bom, o Bolsonaro parece que está começando a ouvir as vozes dessa turma e vamos à matéria. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, sininho das notificações e segura aqui, ó. Bolsonaro diz que pensa em criar nova legenda. O Partido da Defesa Nacional, mais conhecido antes de existir como PDN. Vamos lá. Após dizer que poderia romper com o PSL e ficar sem partido, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que também pensa em criar a sua própria legenda. O nome, afirmou ele, poderia ser Partido da Defesa Nacional ou PDN. Eu não teria dificuldade em criar um partido nesse sentido, mas gostaria que fosse pacificado tudo com o PSL, disse o presidente ao deixar Abu Dhabi pela manhã, no horário local, com destino ao Catar. Questionado se ir para o Patriota seria uma opção, ele respondeu que, apesar de gostar da legenda e de ter cogitado se filiar antes do processo eleitoral, seria melhor formar uma nova agremiação. Por enquanto, eu não pretendo sair do partido, mas todas as possibilidades estão na mesa. Eu nunca saltei de paraquedas sem ficar com um paraquedas reservas, declarou. Bom, deixa eu ver, esse aqui a gente pula, que são outras propagandas, aqui. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bolsonaro avaliou que a situação no PSL é grave e seguirá exigindo acesso e transparência nas contas da sigla. Em outro momento, chegou a dizer que o preferível no momento seria uma separação entre ele e o partido. O ideal agora é como se fossem gêmeos chifópagos, ligados entre si por uma parte do corpo. É separar. Cada um segue seu destino. Bolsonaro disse também que pretende interferir o mínimo possível nas eleições municipais de 2020. Se eu fecho com alguém, começo a perder apoios e não quero perder apoios. Tenho o objetivo de governar o Brasil, afirmou. É interessante isso aqui, esse posicionamento dele, eu concordo também. Ele, como presidente da República, não seria interessante estar apoiando A ou B, né? Até porque, para ele apoiar um partido A, ele tem que acabar conflitando com outro partido. E como ele é o presidente e ele não depende de um, mas de todos os partidos, o interessante é que ele tem aliança com todos eles. Então, na minha opinião, ele está certíssimo. O presidente também, agora a parte legal, gente, a parte bacana da matéria. O presidente também ironizou a possibilidade de candidatura à presidência da deputada Joyce, PSL de São Paulo, ex-líder do governo na Câmara. Boa sorte para ela, é fácil, reagiu. Ele reconheceu a atuação de Joyce como líder do governo e acredita que ela se precipitou em razão do interesse de disputar a prefeitura de São Paulo. Sobre uma possível reconciliação entre os dois, afirmou que quem errou é quem tem que procurar o outro. Bom, tá aqui, gente, pontos interessantes, né? O partido do Bolsonaro pode de repente aí surgir aí um novo PDN. Então você já sabe, partido em defesa, né, em defesa da defesa nacional. Então, deixa eu subir aqui para ver direitinho aqui, ó, cadê o título? Tá no título o nome do partido, eu até esqueci, cadê? Foi que eu vi? Aqui, ó, aqui. Deixa eu ver aqui. Partido da Defesa Nacional, PDN, né? Bom, vocês já podem começar aí fazer, né, a propaganda do PDN. Começar, Bolsonaro, vamos fazer. Quem quer que o Bolsonaro crie um partido dele, tá aqui uma possibilidade, né? O PDN, Partido da Defesa Nacional. Né? Vamos torcer para que dê certo isso daí.
Bom, ele faz uma onda com a menina lá, a Joyce, né? Vou até esqueci o nome dela, tanto que, enfim, a Joyce, e enfim, é o que ele fala, né? Ela se precipitou. Esse pessoal, né, enfim, tá indo muito com muita sede ao pote. Então estão dançando fácil. Não tem tino político. Estão deixando de lado os eleitores e correndo atrás de interesses próprios. Aí se esquecem que é justamente isso que ferra com eles. Porque, ó, quem votaria para Joyce como prefeita de São Paulo, hoje não vota mais. Hoje não votaria mais nela. Quem vai votar numa mulher que traiu o presidente da República de forma ardilosa que nem ela fez, né? Ninguém vai. Bom, ele tenta, né, sair do PS. Alguém fala assim, por que o Bolsonaro não já saiu? Porque, gente, existem muitas regras, né? E uma delas é a perca do mandato, dependendo da forma que o parlamentar saia do partido. Quando o cara é expulso do partido, ele não perde o mandato, né? Mas nesse caso aqui é uma possibilidade de se perder o mandato. Por isso a cautela do presidente. Muita gente às vezes fala assim, o presidente tem que dar uma bota no PSL, tá aquela coisa agressiva. Gente, o presidente, eu admiro muito essa atitude do Bolsonaro. E isso é em relação à direita, à esquerda. Ele vai pra cima, ele às vezes é truculento. Mas existem momentos que ele precisa ser pacificador. Procurar gerar o mínimo de conflito possível. E é o que ele está fazendo com o PSL. Até porque a mídia brasileira costuma atribuir a ele coisas que muitas vezes não são fala dele, ou distorcem a fala dele. E ele tem sido muito cauteloso nesse sentido com o PSL, e eu parabenizo, porque é uma estratégia muito boa que ele está usando, né? Se ele vai sair, ele quer sair numa boa, ele quer fundar o partido dele sem ter conflito com o PSL. Até porque vocês têm que pensar o seguinte, Bolsonaro saindo do PSL, fundando outro partido ou entrando em outro partido, mas ele ainda vai precisar do PSL, porque o PSL são deputados e senadores que podem ou não apoiar ou não projetos relacionados ao governo, né? Então, ele comprar uma briga com essa turma de forma direta, como eles estão fazendo com ele, é prejudicial. Vejam, por exemplo, que essa briga está prejudicando mais quem? Está prejudicando eles. Por que eles? Porque eles estão batendo de frente com o presidente, na trairagem, o povo está vendo. Veja que quem está peitando hoje é quem está levando prejuízo, né? Bolsonaro está na dele, está trabalhando, está correndo atrás, está fazendo o papel dele, está viajando, buscando melhor comércio para o país, fechando acordos com outros países, quer dizer, trabalhando. E isso não tem isso, pelo contrário, ao invés de manchar a imagem dele, não, tá abrilhantando mais a imagem dele como político, como presidente, trazendo mais confiança do povo a ele, né? Enfim, então eu acho que a atitude dele está correta, ele tem que ir com cautela mesmo, ele não pode simplesmente sair chutando o pau da barraca, né? É como eu sempre digo para vocês, né? O mal ali não é o Bolsonaro bater de frente com todo mundo, quebrar o pau. Não, o mal ali somos nós. Porque se existem esses tipos de parlamentares, é porque nós votamos neles. É porque nós os colocamos lá. Então a culpa não é do presidente. O presidente ele vai trabalhar com aquilo que nós demos a ele. Nós votamos num presidente honesto, mas votamos em um monte de parlamentares corruptos. O que vocês acham que o presidente vai fazer? Ele não tem escolha, ele tem que respeitar a democracia. Se nós colocamos bandidos lá dentro, se nós colocamos esquerdistas lá dentro, se nós colocamos traidores lá dentro, foram o nosso voto, a nossa vontade. Não podemos reclamar do presidente, né? E ele está fazendo o papel dele, está tentando pacificar o Bivar. Vocês podem prestar atenção que até uma ação que eles queriam fazer, até desistiram. Semana passada, atrasada, fizeram uma reunião. Tinham avisado que iam fazer uma reunião na sexta-feira e a pauta ia ser expulsão do Bolsonaro. Vocês ouviram falar em expulsão do Bolsonaro já? Não. Por quê? Porque eles acharam que o presidente ia comprar uma briga. O presidente não comprou essa briga. O presidente não entrou no barco como eles queriam. Eles acharam que, porque o Bolsonaro é truculento, porque ele é assim, ele é caneludo e tal. Só que o presidente, ele foi esperto. Ele ficou na dele. Os caras entraram de sola e erraram o golpe. Bolsonaro só se desviou, mas não revidou. Quer dizer, ficou feio para eles, pro pessoal do PSL e pros bivaristas, né? Tá esquisito o negócio. E
o desespero deles em trazer um conflito para o presidente, para manchar a imagem, fez com que eles acabassem revelando as verdadeiras intenções deles. Tentaram gravar o presidente, no fim das contas, eles é quem foram gravados quer dizer, gravaram o presidente, mas não encontraram nada. Mas foram gravados e olha no que deu. Daniel Silveira mostrou, né, a picaretagem lá do Valdir. Né? Infelizmente, é o que a gente tem no Brasil, deputados colocados por nós mesmos. Não podemos reclamar da tentativa do presidente em tentar pacificar isso tudo, não, porque ele precisa pacificar. Né? Ficar dentro do PSL hoje para o presidente só é vantajoso se o PSL abrir a transparência. Né? Porque aí sim, mas se o PSL não fizer... Porque, gente, cai naquilo que a Zambelli falou outro dia. O presidente pediu transparência, né, abrir caixa preta, essas coisas. Quase uma semana depois, a PF entra lá dentro do Congresso, tanto no Senado quanto lá na Câmara. Pega 2 parlamentares do PSL e tá lá corrupção. Resultado, se o presidente não tivesse se antecipado antes, pedindo a abertura da caixa preta, transparência, lisura do que é feito com dinheiro público dentro do partido, as manchetes iam ser partido do Bolsonaro, não sei o que do Bolsonaro, blá 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 do Bolsonaro. Agora, por que não puderam fazer esse tipo de chacota? Porque o presidente foi o primeiro a pedir transparência. E isso ele fez, tá no YouTube, tá em todo canto, quer dizer... ia ser um tiro no pé da imprensa. Ia ser um tiro no pé. Veja que a atitude dele salvou ele. Então, para ele ficar lá dentro, precisa-se ter essa transparência. Para ele continuar. Porque senão não tem lógica. Né? O partido o presidente vai se queimar, não por fazer nada errado, mas pelo partido dele fazer as coisas erradas. E legal ele fazer essa questão do PDN aí, criar uma nova legenda, porque aí, né, os parlamentares ali vão ter compromisso com o Brasil. É isso que nós precisamos hoje, né? É de um partido que tenha compromisso com o Brasil. Hoje nós temos poucos partidos, um deles é o Novo. O Partido do Novo é um partido que tem compromisso com o Brasil. Ele já deixou, só nesses 10 meses aí, o partido do Van Hatten, do Marcel Van Hatten, já deixou claramente, né, como funciona a forma deles trabalhar pelo povo. Né? Eles têm preocupação com o dinheiro público, com gasto, eles procuram até não gastar muito com os benefícios que eles têm lá dentro. Né? Então, existem partidos que ainda pensam no povo, só que a maioria infelizmente não, né? E o PSL está entrando nessa onda. Só para a gente encerrar aqui falando da Joyce, né? A saga, né, da cegueira da Joyce Hasselmann, infelizmente, vai detonando ela aos pouquinhos. Né? Ela é aquela parlamentar enrustida, é uma esquerdista enrustida. E ela foi para o lado do PSL, do Bivar, achando que vai ganhar. Ela pode até ganhar a questão para se lançar candidata, né? Mas se manchou toda, né? Joyce Hasselmann é um nome que literalmente virou sinônimo de Gleisi Hoffmann. Canal Brasil Notícias. Fui, galera.